Boa noite, pessoal, convidados do Dot Talks. Hoje é 30 de julho e estamos no terceiro episódio do nosso videocast. Eu sou Carolina Janowski e depois a gente ter já discutido casos leves e fazer um giro aí nas novidades do ITC, chegou a hora de mergulhar em casos moderados a graves de doença ocular da tireoide. Para isso, eu vou receber aqui a endocrinologista doutora Gisa Amaral, que é professora da Universidade Federal do Paraná, e a oftalmologista doutora Mariluz Sardinha, professora da Universidade Federal da Bahia. E lembrando que a ideia aqui é a gente ouvir as dúvidas, as opiniões do público também, então fiquem à vontade para mandar mensagens aí no chat, tá? A gente vai ficar atenta para responder quando vocês estiverem perguntando, então fiquem à vontade. E eu acho que a gente pode comentar também, as meninas chegaram. Oi, Gisal e Mariluzi. Oi, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite a todos. Vocês devem ter recebido o link das últimas aulas, que foram sobre doença ocular da tireoide leve, e os highlights do ITC, que foram aulas bem proveitosas. Convido também vocês todos a seguirem o Instagram, que é @dot_talks, para ver as entrevistas que a gente fez com grandes nomes da área de ortopatia de Graves, e também a exposição que foi patrocinada pela Amgen, com o fotógrafo Thiago Santos, que foi um grande sucesso lá no congresso. A propósito, esse videocast é patrocinado pela Amgen, e a gente gostaria de agradecer o apoio na divulgação dessa doença, que é rara, mas é tão importante e tão estigmatizante. E lembrando um pouquinho aí dos últimos, né, eu queria ver, a Gisá participou bastante aí do Congresso Internacional de Tireoide, estava na comissão aí da LAT. O que você, só para relembrar, assim, o que você acha que teve de mais importante em relação à DOT no Congresso, Gisá? Eu acho que o mais, assim, as coisas que eu achei mais importantes em relação à DOT foi a gente realmente ressaltar aquilo que a gente discutiu até muito importante com o pessoal da oftalmo, que também os medicamentos, como por exemplo o Tepeza, ele é principalmente muito importante para o paciente que tem proptose, que tem diplopia, mas que também ele pode ser usado em associação, né? Muitas vezes você primeiro usando o medicamento e depois fazendo a cirurgia, às vezes você também tem um resultado melhor. Então os tratamentos também não são isolados, né? Eles podem ser usados em conjunto, né? Em associação para melhorar. Acho que isso foi uma coisa bastante discutida, né? Essa questão, que eu achei que foi um ponto muito importante, né? Dentro das aulas de DOT. E você, Mariluz, o que você achou? Eu acho, eu não tive a participação, infelizmente não pude ir ao congresso, mas, e também no nosso último encontro eu fiquei sem internet, mas eu acho que, de um modo geral, é isso que a gente está vendo, né? O tratamento com teprotumumab ganhando espaço, associado ou não a outros tratamentos, e também lembrar que foi aprovado pela Anvisa esse ano o uso do teprotumumab para casos crônicos, né? Mostrando que nesses casos também os pacientes se beneficiam da doença com redução da proptose, com esse remodelamento dos músculos. E como você comentou, Gisá, às vezes um tratamento só não é suficiente, mas o que tem se mostrado nos estudos, nos colegas que já têm experiência, né, principalmente o pessoal lá dos Estados Unidos, que o uso do teprotumumab nesses pacientes que têm uma forma mais miogênica, ele diminui a fibrose dos músculos, e mesmo aqueles pacientes que venham precisar de uma cirurgia de estrabismo, né, porque tem diplopia ou estrabismo estabelecido mesmo, eles têm a técnica cirúrgica se torna um pouco mais fácil, porque esses músculos se comportam mais próximo de músculos normais quando recebem esse tratamento, quando os pacientes recebem o tratamento com teprotumumab antes. Legal. E acho que é interessante, né, a gente falar aí sobre doença crônica, doença ativa, a gente está falando sobre moderado, casos graves, e uma das coisas mais que eu acho que quando a gente vai falar com residente, né, com aluno,
é essa diferença na classificação, que a gente tem que saber que tem uma classificação de atividade e uma classificação de gravidade. E até preparei um slidezinho que eu vou pedir para colocar aqui para a gente relembrar, falando aí de doença ocular da tireoide, a diferença entre atividade e gravidade. Então, quando a gente fala de atividade, a gente pensa principalmente no CAS, que eu acho que é a classificação que a gente mais usa, que é o Clinical Activity Score, que a gente faz um score de 7 parâmetros, né, que considera tanto hiperemia, quanto edema, e também essa parte de dor ocular, né, e como a gente discutiu no último DOT Talks, que é importante que esse CAS seja feito em todas as consultas e acrescentando mais 3 avaliações para ver se tem uma piora da proptose, tem uma piora desse quadro inflamatório, conforme o paciente vai evoluindo, né, conforme vai passando o tempo desse tratamento. E aí, essa parte da atividade é interessante, que quando esse caso a gente considera ele acima de 3, a gente considera que o paciente está em atividade. Então, teoricamente, o tratamento anti-inflamatório é um tratamento mais importante. E quando esse caso está abaixo de 3, né, menor ou igual a 3, menor do que 3, a gente considera que ele não está em atividade, então, teoricamente, o tratamento anti-inflamatório não seria tão eficaz. E, falando de gravidade, que é o que eu acho que a gente está focando mais hoje, a doença ocular da tireoide, ela pode se dividir em forma leve, em forma moderada a grave, e em forma que a gente fala que é ameaçadora da visão. E, nesses casos, é quando cursa com neuropatia óptica, e também, em alguns casos que tem subluxação ocular ou alguma lesão grave de córnea, né, pela exposição, pela proptose importante. Outra coisa que a gente vê aqui e que lá na Escola Paulista a gente não usa tanto, mas eu até ia ver com a Mariluz se vocês usam lá, principalmente na oftalmologia, com a Gisá também, que é aquela classificação do VISA, né, que é para a gente avaliar, que dá para avaliar tanto a questão da atividade, mas também a gravidade, um pouco misturado aí, que é uma das classificações preconizadas aí pelo EUGOGO. Como que isso é feito lá na Bahia, lá no Paraná, meninas? Carol, na verdade, a classificação VISA é a classificação do ITEDS, né? Uhum. Esse aqui é que saiu na última classificação, no último guideline da American Tire Association com a European, mas que veio referida do EUGOGO. Entendi. Mas eu acho que aqui está sendo usada, mais sendo usada, né? Uhum. A avaliação, essa ferramenta de avaliação do VISA, ela realmente é bem mais completa que a avaliação do EUGOGO, porque o EUGOGO avalia separadamente a atividade, como você acabou de falar, com o CAIS, e aquela classificação lá da gravidade. A questão do VISA é que, além de mais completa, ela é mais complexa. Então, no dia a dia da gente, principalmente nos ambulatórios do SUS, com um número muito grande de pacientes, ela é muito difícil, mas eu acho que não só para a gente, eu acho que mundo afora aí é difícil colocar na prática, no dia a dia, no ambulatório, no consultório, o uso do VISA. Mas eu acho que vale muito a pena quando a gente está fazendo algum estudo. Então, com o VISA, vários outros itens são avaliados no paciente, diferente da classificação do EUGOGO, né? Tanto para atividade quanto para gravidade. Só fazer aqui uma observação, que com relação à atividade, a gente usa o CAIS de 7 pontos para a primeira consulta, como você falou. E aí a gente considera que o paciente está ativo acima de 3 e inativo abaixo de 3. De 3 ou mais ativo. Quando o paciente, nas consultas subsequentes, a gente vai acrescentar 3 avaliações, que na primeira avaliação não inclui. A gente avalia o paciente com relação à proptose, acuidade visual e diplopia, mas essa avaliação esses dados não estão inclusos no CAIS da primeira avaliação. No score, mas, né? Quando a gente acrescenta esses 3 outros critérios, acuidade visual, diplopia e proptose, a gente tem que ter anotado lá da primeira consulta, porque a gente vai comparar com o que foi visto na primeira consulta, e a gente vai atribuir um ponto
de 1 a 3 pontos, quando essas avaliações ocorre uma piora, seja da acuidade visual, da exoftalmometria ou da diplopia, e aí a gente passa a considerar um paciente que antes estivesse inativo, se ele agora pontua 4 ou mais, como estando ativo, ou se ele já estava ativo e aumenta a pontuação, a gente considera que houve uma piora desse paciente. Então, isso serve também para a gente fazer o acompanhamento, não só da atividade em si, mas também para ver a resposta ao tratamento, caso a gente tenha indicado já logo após a primeira consulta. Eu acho que é como esse o ongoing classification, né? Você vai reclassificando o paciente à medida que ele vai evoluindo. Mas, assim, na prática mesmo, a gente no ambulatório lá do hospital, acaba que a gente usa mesmo só a classificação do EUGOGO mesmo. Mas, sem dúvida, essa classificação ela é mais completa e ela visa essa evolução, né? E precisa da avaliação, porque precisa da lâmpada de Fenda, então é uma coisa muito mais do oftalmo do que do endócrino, né, do clínico. Mas, de qualquer forma, assim, é importante, por mais que a gente use o score, né, o caso para avaliar a atividade, é sempre bom anotar, né, como que está a proptose, né, se você tiver o isoftalmômetro para avaliar, a gente consegue avaliar isso no ambulatório, como que está essa questão da diplopia, se o paciente tem ou não, deixar sempre escrito para o próximo avaliador ver isso também. Então, acho que é uma coisa que dá para a questão do estrabismo, né, que também é bem importante. Então, acho que é uma questão que a análise fica mais complexa, né, fica mais completa também, mas dá para a gente fazer essa avaliação mais simples, que é o que acaba ditando aí o tratamento, né, para ver qual é o tratamento que a gente vai começar a usar. E eu acho que hoje o nosso tema aqui é doença ocular da tireoide moderada grave. Então, a doutora Gisele e a doutora Mariluz trouxeram alguns casos aí da prática clínica delas, que ela vai apresentar, que elas vão apresentar, e a gente vai discutir aqui. E, mais uma vez, eu peço para quem estiver assistindo, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma opinião sobre o caso, né, alguma sugestão, também comentar aqui nos comentários, que a gente está vendo aí o tempo inteiro, e a gente pode entrar em contato para responder enquanto a gente estiver apresentando. Tá bom? Vamos começar com você, Gisá. Vamos lá. Vou colocar o slide da Gisá. Uhum. Tudo bem? Pode ir passando. Então, esse caso aqui é o caso clínico do paciente que ele até foi na exposição lá dos olhos no ITC, ele foi a vedete da exposição, né? O caso dele é bastante impressionante, é um paciente do sexo masculino, de 58 anos, que foi encaminhado por doença de Graves. Então, veja que ele já tinha esse diagnóstico de doença de Graves há 2 anos e estava em tratamento com metimazol. E o paciente, ele relata desde o início ter a doença ocular de tireoide moderada a severa, porque da maneira como ele foi avaliado quando ele chegou, né, no nosso serviço, ele falou, não, mas eu já tenho isso faz 2 anos, exatamente dessa mesma forma. Então, reparem que esse paciente ele foi tratado com metimazol e não foi abordado em relação à sua doença ocular. Isso é uma coisa bastante séria, né? É um paciente também que tem diabetes, tem dislipidemia, e também ele estava em uso, então, do metimazol, 30 miligramas, com glicazida, 30 miligramas mr, a empaglifosina, a metformina, estava com 1,5 gramas por dia, e a rosuvastatina. Também era um paciente que tinha uma obesidade, tem uma obesidade grau 2. Cadê a setinha? Isso, pode passar aqui. Então, tá.
Então, aqui é a foto dele na primeira vez que ele chegou, então, para nós. Esse paciente tinha, né, um K5, uma proptose importante, uma diplopia. Eu não tenho aqui exatamente quantos milímetros de proptose, mas ele tinha uma diplopia, né, essa paralisia do reto inferior importante, e ele estava sem outras queixas em relação ao hipertireoidismo. Então, aqui eu pergunto, e se o pessoal em casa também quiser responder, né, não só para as meninas aqui no estúdio, mas quem quiser responder, se nesse momento, então, qual que seria o tratamento mais indicado? O que vocês iniciariam aqui nesse momento? Eu acho que, só comentando, acho que a maioria do público aqui são pessoas que já trabalham com DOT, né, que acabam se interessando mais. Mas essa questão de não terem tratado o olho dele no começo, eu acho que é bem comum, porque a pessoa acha que é a mesma doença que a tireoide. Então, tratando a tireoide, isso daí já vai se resolver, né? E se não se resolver, paciência. Então, isso o fato que o tratamento do olho tem que ser um tratamento diferente, né? Assim, complementar ao tratamento da tireoide é uma coisa super importante para esse médico generalista que acaba sendo que acaba, né, recebendo esse paciente pela primeira vez. Então, é importante a gente divulgar isso, né? E as pessoas que estão assistindo também divulgarem quando forem fazer apresentações e discutir casos, que precisa dar uma atenção especial para os olhos também, né? Não só tratar a tireoide, mas tem que olhar os olhos, porque o tempo é o que faz a diferença aí para ter um sucesso no tratamento. Né, o paciente com oftalmopatia, a grande maioria, felizmente, vai ter uma oftalmopatia leve, mas esses pacientes que têm de moderada a grave, você inicia o tratamento, põe o paciente em eutireoidismo, isso é muito importante, mas esse paciente já tem que ser com esse grau de gravidade aqui, esse paciente já tem que ser acompanhado pelo oftalmologista, né? Então, muitas vezes, além do endócrino ou de outro especialista que estiver administrando esse hipertireoidismo, ele tem que entender quando que ele deve encaminhar também para o oftalmologista, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. Mariluz, o que você acha? É um paciente que precisa ser tratado, né? Gisa, ele falou que está assim há 2 anos? Ele está assim há 2 anos, ele não teve melhora, né? Quando começou, ele falou que ele não piorou nesse período, não houve assim uma piora da oftalmopatia dele, mas ele já estava com esse grau, até ele achou que até um pouquinho assim esse edema de plica, esse edema de esclera ali, essa hiperemia, ele acha que piorou um pouquinho, mas ele já tinha uma doença ocular, com certeza, bem, pelo menos moderada, com certeza, desde o início. E ele não teve melhora com o tratamento do hipertireoidismo, ele ficou em eutireoidismo, né, com o metimazol. A gente sabe que o metimazol é uma droga imunomoduladora, então o próprio eutireoidismo mais a imunomodulação da droga poderia melhorar essa oftalmopatia, mas aqui não foi o que aconteceu. Uhum. O paciente precisa de tratamento, e daí qual seria a minha conduta hoje? Solicitar os exames, né, para fazer avaliação pré-pulso, porque ainda que a gente tenha em mãos no arsenal terapêutico o teprotumumab, a gente não consegue a tempo. Eu acho que esse paciente já ficou muito tempo sem ser tratado adequadamente. Precisa ver o quanto de comprometimento, porque ele tem um CAIS, né, a atividade inflamatória aí, e tem diplopia, provavelmente, né, ele deve ter uma restrição importante do reto inferior. Precisa ver se esse paciente também não tem um comprometimento visual, sugerindo a neuropatia ósea, que aí seria a forma mais grave. Mas se ele ficar aí entre a forma moderada a grave, como você classificou, Gisa, eu acho que eu faria esse screening para ver se estava tudo bem. É um paciente diabético, lembrar que ele é diabético, né? A pulsoterapia, mesmo no paciente diabético, eles conseguem tolerar e às vezes fazer algum ajuste na dose, mas a princípio, se é um diabetes bem controlado, não seria uma contraindicação. Até porque
porque quase todos os tratamentos vai ter alguma limitação no paciente diabético. O teprotumumab também é um anti-GF1. A radioterapia, se esses pacientes já têm algum grau de retinopatia, também seria uma contraindicação para o tratamento ocular. Então, eu acho que eu faria essa avaliação prévia. Se não tivesse outras contraindicações, eu começaria com a pulsoterapia venosa. E aí, eu queria perguntar a vocês duas, se vocês começassem a tratar esse paciente, qual a dose que vocês recomendariam da pulsoterapia? Qual o esquema? Quer falar, Carol? Eu acho que como ele não está, aparentemente, né, fez avaliação oftalmológica, não tem neuropatia, eu iniciaria com 500 miligramas semanais, né, pelas 6 semanas, daí reavalia e depois passa para 250 se estiver respondendo bem. Não entraria com a dose de 1 grama 3 dias seguidos ainda, não. Mas também, né, já faz um tempo, é diferente dele chegar a uma coisa muito mais aguda, né? Mas eu entraria com o esquema habitual mesmo, de pulsoterapia. Não foi feito mesmo o esquema para como se tivesse com comprometimento, né, com neuropatia, então não foi feito 1 grama, foi feito mesmo o esquema de 500 miligramas. Então, vou passar aqui, será que alguém pode passar para mim, então? Tá funcionando. Então, foi feito para ele, então, as 8 sessões de pulsoterapia com 500 miligramas, né? E o paciente, ele persistiu, então, com diplopia, né? Também com a mesma grau de proptose, e teve uma discreta melhora do CAS, tá? Vamos ver aqui, pode passar para mais uma para frente? Eu não estou conseguindo passar. Não sei por quê. Eu não estou conseguindo passar aqui. Deixa eu ver. Isso. Ai. Agora foi. Foi? Vou ter que voltar aqui, deixa eu só ver. Tá, então aqui o tratamento daí foi feito, então, e ele não teve melhora. Então, como vocês veem aqui, ele teve uma discreta melhora do edema aqui, da hiperamia, mas foi pouco. Então, nesse momento, qual que seria a melhor conduta? Né? Então, a gente né, pode já predizer que o fato de ele não ter respondido com 4 gramas, ele não vai responder com 8 gramas, vale a pena a gente ir para as 8 gramas, repensar o tratamento dele. O que vocês acham? A gente tem uma dose intermediária aí entre 500 e 500 miligramas e 1 grama, né? Que a gente tem lá no Google, que para os casos graves, principalmente com um envolvimento muscular muito grande, a gente pode fazer as 6 primeiras doses de 750 miligramas, doses semanais, tá? Não precisa de neuropatia, pode ter aquele esquema de 3 dias de 1 grama. Mas eu acho também, porque quando você informou que ele está assim há 2 anos, tem uma questão, Gisele e Carol, que às vezes é difícil a gente definir se o paciente está de fato em atividade, porque quando a gente olha aquele olho vermelhão, uma quimose, né, um edema de conjuntiva, edema de carúncula, parece muito que é óbvio um processo inflamatório ativo, mas às vezes é congestão. Eu normalmente não peço exame de imagem para diagnóstico, mas para guiar o tratamento, eu acho que é interessante. E no caso aí, eu acho que eu pediria uma ressonância, sempre avaliar essa sequência, o STIR, que é um T2 com supressão de gordura. E só para explicar rapidinho, o T2, a gente sabe que as sequências T2, tudo que tem água parece bem branco, né? Só que na órbita, ela ali tem muita gordura, principalmente paciente com oftalmopatia tireoidiana. Então, o sinal da gordura, às vezes, confunde um pouco a gente ver o processo inflamatório. Então, esse STIR, essa sequência STIR, ela diminui o sinal da gordura e aí ela vai evidenciar se, por exemplo, tem um edema nos músculos, porque vai haver um aumento do sinal. Se tem edema, é mais sugestivo de um processo inflamatório e também na gordura. Porque aí a gente vai pensar em atividade.
Por que é importante verificar se realmente o paciente tem atividade? Porque, às vezes, é só uma dificuldade do retorno venoso, é só uma congestão que esse paciente tem, porque aumentou muito o volume dentro da órbita, os músculos muito aumentados, e isso tudo a gente vai ter essas informações de uma forma mais objetiva com o exame de imagem. Eu acho que eu pediria um exame de imagem para daí decidir o próximo passo. Eu acho que ele já tinha até o exame de imagem, vou mostrar aqui. Pode passar o próximo, então? Tá? Já só comentando rapidinho, vocês pensaram em fazer radioterapia ocular? Então, essa que seria a grande discussão que a gente teve, né? Então, a gente ia continuar para complementar as 8 gramas, né? Poderia até fazer 500 ou aumentar um pouco, mas para chegar lá nas 8 gramas e associar a radioterapia, né? Ou então, a outra opção também seria, que a gente não fez já de início, seria usar o bicofenolato, né? Então, a gente teria essas 2 opções que a gente pensou aqui para esse paciente. Então, ele estava, no momento, ele estava com um TRAB de 27, uma ferritina de 630, o TGO e TGP normal, né? Uma hemoglobina glicada de 15,8 ali, uma hemoglobina de 15,8 e uma glicada de 9,9, perdão, e a glicemia de 121. Então, mas era um paciente assim que, né, deu uma descompensadinha, mas não estava nada, isso em fevereiro. Daí, em maio, ele apresentou, depois da pulso, ele apresentou não apresentou assim uma piora do diabetes dele, e apresentou uma piora das transaminases, talvez que subiu a transaminase para 70, a TGO para 75, a TGP para 90 e o TSH para 7,43. Então, atualmente, os medicamentos dele foi então aumentado a glicazida para 60, a metformina para 2 gramas e foi iniciado análogo de LP1, tá? E também o mesartana 40 miligramas. Foi iniciado para ele. Então, aqui nesse momento é que a gente teria, então, que decidir a continuidade do nosso tratamento. E, então, vocês querem que eu já avance aqui? Querem comentar mais alguma coisa? Acho que não, né? Ele teve essa piora aqui, mas, independente disso, acho que esse aumento das transaminases não seria, assim, uma contraindicação para a gente seguir com a pulso, né? Desde que a gente seguindo esse paciente semanalmente com os exames, a gente poderia seguir com a pulso até pelo menos completar, né, as 8 gramas. E daí a gente começou até o análogo de LP1 para dar uma melhor controlada. E esse paciente também, aí a gente teria que ajustar esse TSH, né, que nessa altura do campeonato ainda a gente ter agora esse TSH estimulando não é nada legal, né? Então também foi reduzida a dose do tapazol, do metimazol. Pode passar a próxima. Então, aqui, né, ele tem um comprometimento misto, tanto lipogênico como miogênico, então tinha bastante aumento da gordura retroorbitária, do reto inferior e do medial, que são os mais comuns, né, Mariluz, comprometidos. Uhum. Você quer dar uma comentada aqui na res? É bem interessante você ver o sinal dos músculos, os músculos estão com um hipersinal, mas a gordura também, eu não sei se vê meu cursor aqui, o reto inferior bem aumentado, que de fato, ele segue bem a regra, né, do reto inferior, reto medial, reto superior, reto lateral discretamente aumentado, ou talvez até com aspecto normal, mas tem esse aumento de sinal na gordura também. Uhum. Como esse é um corte coronal que está um pouco mais anterior, eu gostaria de ver um pouco mais para o ápice da órbita para ver o quanto esses músculos se aproximam do nervo óptico para fazer uma estimativa também, né, de risco de comprometimento. Tudo isso ajuda a gente na tomada de decisão com relação aos passos seguintes. Mas, a princípio, é uma doença bem assimétrica, né? Interessante que o lado esquerdo tem a doença também, mas é bem mais leve. Uhum. Mas eu acho que tenderia para a gente de oftalmologia, teria que afastar, pensando num paciente diabético, né? Se não tem nenhuma retinopatia diabética,
mas com todo esse envolvimento muscular, eu pensaria realmente em associar a radioterapia, se não houvesse nenhuma contraindicação, ainda junto nesse finalzinho aí da pulso, normalmente a radioterapia são 10 sessões, né? E acho que dá tempo, porque são 2 semanas, 5 dias e 5 dias, então acho que dá tempo ainda durante o tratamento, durante a pulsoterapia, fazer a rádio, e acho que vai ter, acho não, né, é descrito que existe esse efeito sinérgico dos 2 tratamentos, mas a gente não pode esquecer pode também, paralelo a isso, a gente pensar, né, em caso o paciente, principalmente se ele tiver alguma contraindicação para radioterapia, pensar em dar entrada no teprotumumab, porque eu acho que esse é um paciente que vai se beneficiar, né, ele tem um envolvimento muscular considerável, e aí, tendo essa possibilidade, eu acho que é também de se pensar, não contraindica manter a pulsoterapia, porque a gente sabe que vai demorar de conseguir esse teprotumumab, mas talvez para que esse paciente tenha um tratamento mais definitivo, só ter essa conduta um pouco mais, pesar um pouco mais a mão. Porque a gente vai levar em consideração que é um paciente que é masculino, que já tem uma doença aí há 2 anos, que ainda tem um TRAB de 27, um TRAB bem elevado, então não é um paciente que está assim, fácil de se tratar, não dá para ser muito leve nas condutas com ele. Pode passar o próximo, então? Então, o paciente ele completou, né, as 8 gramas de metilprednisolona, fez a radioterapia Acho que travou a Gisá. Uhum. Só tem um comentário aqui no chat, que é da Andriele Botton, que é nutricionista e trabalha na área de autoimune, também portadora de doença ocular da tireoide, que é paciente da doutora Gisá. E ela falou que fez pulso sem sucesso, né, com piora da diplopia, e parece que é isso, tem alguns casos que realmente a pulso não resolve, né, eu também tenho uma paciente que eu vou apresentar no último episódio também que aconteceu isso, e aí ela fala que teve piora da diplopia, fez a radioterapia esse ano, que me tirou do uso dos óculos de prisma, mas em alguns momentos ainda tem diplopia, e com a radioterapia ela teve um melhor de 90%, já está com uma ação judicial desde dezembro para acesso ao TEPESA, que só recebe negativas, mesmo sendo especialista na área e não está conseguindo medicamento. Eu tenho uma paciente aqui que a gente ficou 1 ano para chegar ao TEPESA, mas no fim, assim, é como você comentou, né, como acaba que essa doença que está ativa, ela acaba inativando, né, pelo tempo, mas ainda mesmo assim tem resposta. Então, essa paciente, acho que vale a pena continuar indo atrás, né, tem algumas ONGs que têm advogados que podem ajudar também nessa questão, né, mas eu acho que vale a pena, porque mesmo se já tiver cronificado, é uma medicação que tem benefício. Então, diz, você caiu um pouquinho, a gente tem uma paciente sua aqui que fez um comentário que está tentando ter PESA, que a pulso não resolveu para ela, a radioterapia que ajudou bastante, mas está tentando ter PESA e só está recebendo negativas. E o que eu comentei é que a minha paciente também que eu pedi, ficou quase 1 ano para receber o TEPESA. E aquela coisa, era uma fase ativa que meio que cronificou, mas mesmo assim a resposta está sendo muito boa. Então, nesses casos que tem indicação, né, para uso crônico também, não pode desistir, mesmo que demore, né? Porque é aquela coisa, tem uns pacientes que não respondem ao corticoide, né? Engraçado, não sei porque até sai da inflamação, mas quando é muito miogênico assim, não responde tão bem, né? Exato. Eu acho que assim, e a experiência é assim, quando você começa a usar, que você faz aquela primeira leva de 4 gramas, que você não vê uma resposta boa, né? Essa impressão que fica, né? Que realmente o paciente ele não vai responder, né?
é difícil. Se ele já fez uma pulso inteira, daí você pensar em futuramente fazer um pouco mais, já fez 6 gramas, a gente vê que a resposta realmente é muito pobre, né? Mas é realmente isso, o que a gente faz na prática é isso, a gente começa a fazer, mesmo aquele paciente que tem um envolvimento miogênico, que tem bastante proptose, bastante diplopia, que seria já idealmente, né, bom para ele, o teprotumumab, a gente acaba fazendo a corticoterapia, a radioterapia, enquanto a gente está agilizando o processo, né? Uhum. Então, e além disso, meninas, de terem os pacientes que não respondem ao corticoide, tem os pacientes que respondem muito bem inicialmente, mas que não sustentam a resposta. E assim, eu tenho uma paciente que foi a primeira paciente que eu prescrevi o Tepeza, diferente de Adriele, assim, ela já teve um parecer favorável do plano de saúde dela. Essa paciente, ela fez um primeiro curso, um pouco mais curto de pulsoterapia, com um colega endocrinologista, e aí ela veio porque quando concluiu esse curso de 4 semanas ou 6 semanas, ela voltou a piorar, né? Aí eu reiniciei um novo curso, agora de 12 semanas, e associei a radioterapia. Ela teve uma excelente resposta, paciente com diplopia, porém, 2 semanas após concluir a pulsoterapia, já tinha feito a radioterapia, ela voltou a reativar. Eu falei, não tenho mais como fazer corticoide venoso, mas também não dá para deixar sem nada. Aí eu estou conseguindo, enquanto tem esse processo de receber o teprotumumab, para ver se realmente nela vai funcionar. Então, eu estou mantendo uma dose de corticoide oral baixa, porque, assim, ela tem resposta ao corticoide, tem uma resposta boa, mas ela não, ela tem recidiva, tem rebote quando para a medicação. A gente tem uma paciente que ela fica também fazendo recidiva quando ela para o corticoide, mas ela tem um fator agravante, ela é tabagista. Essa paciente, ela não é tabagista, e a gente não é tão comum com a pulsoterapia como é com o corticoide oral ter essas recidivas, né? Mas mesmo a pulsoterapia, o paciente pode responder bem inicialmente, que é o que a gente vê bem com o corticoide oral, o paciente responde, mas quando você vai começando, às vezes nem retirou ainda, só reduziu a dose, o paciente já volta a ter sinais inflamatórios. A minha paciente, ela não é tabagista, é uma paciente de 58, 59 anos, é uma paciente que já teve outras questões, ela tem outras doenças, tem outra doença autoimune, já teve também um câncer de mama, então, assim, não sei se tudo isso mexe muito com o sistema imunológico e acaba tendo essa resposta menos favorável. Vamos finalizar, que daí a Mari consegue... Uhum. Pode passar o próximo. Então, na verdade, é isso, né? Quer dizer, esse paciente, eu acho que do meu ponto de vista, a gente já poderia, claro, você vai iniciando o processo e tudo, mas já desde antes ali de finalizar as 4 gramas, a gente já poderia ter iniciado ou pensado no tepro, né? Mas agora ele vai começar a fazer o tepro nos próximos 15, 20 dias. A gente está só esperando, porque teve aquela coisa negativa, vai, vem, né? E cirurgia, não pensaram, Gisá? Então, o problema da cirurgia é que daí nós temos, como ele tem uma assimetria muito grande, e ele, por enquanto, ele não tem diplopia. Então, o que o pessoal daí, a Mariluz agora pode dar o know-how dela aí, o problema é que se você vai corrigir a proptose dele, ele provavelmente vai começar a ter, e ele não tem a diplopia. Então, fica aquele impasse de mexer, né? Quer dizer, como a gente está esperando o tepro, a gente resolveu não fazer por esse motivo, porque daí ele vai ter que fazer a cirurgia da proptose, muito provavelmente, ele está muito tempo com esse olho assim, né? Então, esse músculozinho, então, provavelmente, depois da cirurgia, a gente já vai ter que avisar que ele vai ficar com o estrabismo e que depois a gente vai ter que corrigir. Então, a gente estava esperando, né, protelando isso para ver se a gente poderia usar primeiro o medicamento para evitar, né, que ele fique durante esse período aí, que a gente acabe piorando, né, causando um efeito que ele não está tendo agora, que é a diplopia.
Então, via de regra, né, se a gente não tivesse o teprotumumab, esse paciente estabilizou do ponto de vista de atividade inflamatória, está com a tireoide bem controlada aí por cerca de 6 meses, já que não é uma urgência o caso dele, nós iríamos realmente para uma descompressão orbital, para melhorar essa proptose. Eu não sei, como a gente não tem a medida aí da exoftalmometria, eu não sei assim, o quão significativa é essa proptose, porque às vezes parte disso que a gente está observando como uma proptose é retração palpebral. Eu acho que ele tem bastante retração palpebral, né? É retração de um lado e a pálpebra cai do outro. Então, tem que ver isso. Mas, assim, em relação à cirurgia, Gisá, a gente sempre indicou, mesmo com esse risco de apresentar uma diplopia após a cirurgia, né? Depende, algumas técnicas são mais associadas a uma diplopia pós-operatório, outras menos, mas nunca, não, assim, tem que deixar isso claro para o paciente, porque também a diplopia pode ser corrigida. É claro que é muito chato o paciente ficar fazendo um monte de procedimentos. Se a gente tiver um tipo de tratamento que resolva tudo, ou que pelo menos, ou que resolva essa proptose, reduza essa proptose e evite a cirurgia do estrabismo, né, da diplopia, porque uma situação que impacta muito a qualidade de vida desses pacientes. Então, se ele conseguir o tratamento com teprotumumab, reduzir um pouco essa proptose, pode fazer uma cirurgia só para corrigir a retração palpebral e talvez ele fique com um resultado bem satisfatório sem ter complicações adicionais. Se não me engano, eu acho que ele estava com quase 30 milímetros, sabe? Uhum. Vou te dizer com certeza agora, porque antes era até um pouco mais, mas eu acho que já está com 30. Porque daí na cirurgia, na verdade, quanto que daí? Porque daí teria que tirar no mínimo as 3, né? Quer dizer, tem que no mínimo não, tirar a lateral, a medial e a inferior, né? Nesse caso. Depende, quando a gente mexe na inferior, aí o risco é um pouco maior de ter diplopia, mas tem uma abordagem da parede inferior que a gente preserva lá um segmento do osso, porque realmente nesse caso dele tem que ser uma descompressão óssea. A gente diminui um pouco esse risco, mas o paciente ele tem que ir para a cirurgia ciente de que ele pode ficar com diplopia depois da cirurgia, que pode ser transitória pelo processo cirúrgico, pelo trauma cirúrgico, e depois resolvido o edema, o processo inflamatório, ele fica bem, mantém a visão única dele, mas pode precisar de outras cirurgias. Isso a gente tem que o dever de esclarecer isso para o paciente, né, para ele participar na decisão também do que ele quer fazer. E normalmente, Mariluz, quando você faz a descompressão, tirando as 3, assim, o melhor resultado seria diminuir quantos milímetros? É de 2 a 3 milímetros que consegue? Não, aí diminui mais, às vezes consegue diminuir 6, 8 milímetros. Né? Depende, aí a gente precisa avaliar a tomografia para também ver as características das paredes, a parede lateral, se ele... Porque, às vezes, o paciente também diz, ele já tinha um olho mais protuso, é importante a gente solicitar fotos antigas para a gente ver como era esse paciente antes de manifestar a doença, para a gente poder, mais ou menos, prever como é que esse paciente vai ficar depois. Ok. Ótimo. Acho que o meu aqui acabou, né? Ótimo. E enquanto a gente muda os slides, eu vou só fazer uma pergunta que perguntaram aqui nos comentários, a Judélia Henriques, em que situações que a gente indicaria a tireoidectomia total? A tireoidectomia total, eu acho que é uma indicação, é a principal indicação quando o paciente está com uma oftalmopatia moderada grave, ele tem um bócio, né, difuso, e o hipertireoidismo severo, e que ele não está respondendo, então, principalmente quando ele não está respondendo à droga antitireoidiana. Então, esse paciente, ou quando você usa a droga antitireoidiana e tem que mantê-lo em doses altas e ele tem essa oftalmopatia moderada severa. E aí, quando também e tem um bócio, então aí a gente indica a cirurgia. Essa seria a principal indicação, né? Eu acho que aquela ideia que você tem que fazer a tireoidectomia total para reduzir o TRAB, é uma coisa que hoje em dia a gente vê que tem vários outros focos de receptor de TSH, né, para estimular.
Então, até o tecido adiposo tem receptor de TSH. Então, lógico que ainda a preferência nos guidelines, né, quando tem uma ortopatia moderada grave, é optar pela tireoidectomia total ao invés de iodo, se for fazer um tratamento definitivo, mas eu acho que caiu um pouco por terra isso de ser o tratamento já de primeira escolha, né, sem nem tentar fazer o tratamento com um medicamentoso. Eu acho que isso é uma coisa que vem mudando um pouco, você não acha? Acho que é muito importante, primeiro, fazer o tratamento medicamentoso. O que a gente tem é que aqui o Tapazol ele não é fornecido, né, pelo SUS. Então, o que acontece é que o paciente tem que comprar. Então, a gente tem um problema de adesão. Então, às vezes, tem aquele paciente realmente que tem o bócio, que não responde ao tratamento, ou que está usando dose alta, mas interrompe e volta, interrompe e volta. Então, é aquele paciente que a gente vê que a gente está tendo problema no tratamento com a droga antireoidiana, aí eu acho que aí a cirurgia está bem indicada, né? Esse é o principal, acho, a indicação. Legal. Então, vamos ver o caso da Mariluze. Foi ótima discussão, Lisa. Caso muito interessante. Bom, eu vou apresentar um caso hoje. O meu, comparado ao GISA, está mais para moderado do que para grave. Tá? A questão principal aqui, e aí vocês é que vão me ajudar, é mais com relação à disfunção da tireoide. Então, trata-se de uma mulher de 48 anos, ela apresentou uma queixa de olhos saltados há 4 anos, mas, na verdade, quando ela vai destrinchar a história dela, ela começou com inchaço na região periocular, com edema na região periocular. Essa paciente passou por 5 oftalmologistas e por um alergologista, porque eles acreditavam se tratar de um processo alérgico. E aí usou 45 dias de corticoide oral, né, de anti-inflamatório não hormonal, e teve alguma melhora, mas quando ela melhorou um pouco do edema, provavelmente com corticoide, ela percebeu que os olhos estavam saltados. E acreditem, quem recomendou que essa paciente procurasse um endocrinologista foi algum familiar ou uma amiga, que ninguém tinha pensado em doença ocular tireoidiana. Então, ela procurou o endocrinologista, quando foi diagnosticada com doença de Graves, e ela iniciou com 20 miligramas de Tapazol, isso há 4 anos, né? Essa dose, ela me falou que varia muito, mas ela nunca conseguiu ficar sem o metimazol. Eu observei no histórico dos exames dela que chegou algum momento ela ficar em hipotireoidismo, mas provavelmente quando aumentava muito a dose do metimazol, e aí tinha que reduzir, mas ficar sem metimazol ela não ficou. Então, quando eu vi da primeira vez, ela estava com 60 miligramas de metimazol, tá? Ela apresentou com relação ao olho, ela, durante esse tempo, ela apresentou um quadro de visão de diplopia, né, intermitente. Ela procurou um colega neurooftalmologista por conta dessa diplopia. Às vezes, ao invés de procurar o especialista em oculoplástica, que é a gente que faz órbita, procura o neurooftalmologista, porque é uma manifestação comum nas doenças relacionadas às neuropatias. E aí ele iniciou de novo um corticoide, numa dose pequena, corticoide oral, 20 miligramas, só por 15 dias, ela teve uma melhora e manteve só em colírio lubrificante. Essa paciente, ela não é tabagista, não tem nenhuma outra doença associada, ela tem um histórico de estresse pós-traumático, depois, logo que ela teve o filho, ela tem um filho de 14 anos, e logo após ter esse filho, ela sofreu um acidente, em que nesse acidente morreu a irmã, o cunhado, um tio, e daí ela desenvolveu esse estresse pós-traumático, fez vários tratamentos, mas a manifestação da doença autoimune foi tipo uns 10 anos depois. Então, ela fez vários tratamentos dessa parte psicológica, mas atualmente ela só usa o propanolol. Pelo menos foi o que ela me informou para essa questão do estresse pós-traumático, para a ansiedade. E ela mantém esse quadro de ansiedade bastante elevado, porque esse único filho que ela tem osteogênese imperfeita, ela cuida de 3 pessoas idosas, mas ela foi encaminhada pelo endocrinologista por conta dessa dificuldade do que fazer para o olho, né? Quando eu vou mostrar nos exames
laboratoriais dela, porque na segunda consulta comigo ela já estava com 70 miligramas de Tapazol, que eu acho que está bem próximo da dose máxima, depois vocês me ajudam. Então, do exame oftalmológico, ela tinha uma visão com óculos, né, uma visão corrigida normal do olho direito, um pouquinho mais baixa, mas uma visão muito boa do olho esquerdo. Na biomicroscopia, ela tinha uma hiperemia, um edema de conjuntiva, de uma cruz, que eu nem pontuei como processo inflamatório, achei um pouco mais congestivo. A exoftalmometria dela é de 19,23, não chega a ser tão exorbitante quanto aquela do paciente de Gisac, de 30 milímetros, mas é uma alteração significativa quando a gente compara com as fotos anteriores à manifestação da doença. O restante do exame oftalmológico, retina, pressão, estava tudo normal. Então, essa é a foto da paciente, ela também tem uma doença assimétrica, né, mais acentuada do lado esquerdo. Então, tem essa hiperemia leve aí, que eu pontuei uma cruz, classifiquei como uma cruz, e com relação aos exames de imagem, ela me levou antes dos exames de imagem, os exames laboratoriais, durante os últimos exames dela, agora, mesmo usando entre 60 e 70 miligramas de Tapazol, ela mantém uma supressão do TSH, o T4 livre, ele estava em fevereiro de 2,13 aumentado, né, eu coloquei aí nas primeiras colunas os valores de referência, o T3 240, o TRAB 7,59, ainda mantinha, já estava dentro, um pouquinho elevado, o T4 livre, o T3 ainda aumentado. Eu acredito que foi nesse período, em junho, agora recente, que a colega aumentou mais 10 miligramas de Tapazol, e parece que com esses 70 miligramas, ela está relativamente controlada, né? Ainda suprimido, mas o TSH ainda suprimido, mas os hormônios dentro da faixa normal. A questão ela tem uma dose... os outros, o TRAB dela caiu um pouquinho, o antiperoxidase e tireoglobulina estão normais, e a questão como é que vai dar continuidade ao tratamento dessa paciente? Ela está usando o Tapazol há 4 anos, mas uma dose muito alta, né? Hoje, vocês podem falar isso melhor que eu, é possível, né? É aceitável usar Tapazol por período mais longo, mas não uma dose tão elevada, em dose muito mais baixa que isso. E aí, o que fica de alternativa se a gente pensar que o paciente já tem que ir para um tratamento ablativo da tireoide? Essa paciente poderia fazer um iodo radioativo, poderia fazer ou vocês achariam melhor uma tireoidectomia? Antes de passar, eu acho que eu posso passar aqui só para mostrar que a doença dela não é tão leve. Eu não sei se vocês conseguem ver minha seta, mas é interessante que esse reto medial, ele tem esse aumento fusiforme, né? Aqui no reto inferior, essa reconstrução sagital, a gente vê um aumento poupando aqui as enteses, né? A inserção do músculo. E o que vocês podem observar é um remodelamento ósseo. Percebe aqui que existe uma curvaturazinha, como se já houvesse uma certa descompressão natural. Isso é bom porque faz com que o músculo afaste do nervo. Mas a gente vê que tem também, seguindo a regra, reto medial, inferior, superior são os mais acometidos, bem menos o reto lateral, e mostrando o lado esquerdo um pouco mais acometido que o lado direito. Mas agora o que eu quero perguntar para as endocrinologistas, o que é que vocês fazem aí com a tireoide? O que é que vocês recomendam? Bom, eu acho assim, essa é uma paciente que realmente ela não está respondendo, né? Ela já está há 4 anos com droga antireoidiana, a dose está mais do que estourada, né? Porque a dose acima de 40 miligramas é praticamente chover no molhado ali, até meio coincidentemente aumentou de 60 para 70 e ela melhorou,
mas depois de 40 miligramas você aumenta a chance de efeito colateral, mas não tem efetividade, né? Então, é uma paciente que não está respondendo, ela está com dose mais do que elevada de droga antiretrovirana sem resposta. Ela tem esse TRAB ali, que, né, normal, baixo, mas a gente vê que ela tem uma doença ocular, assim, que é relativamente importante. Eu acho que essa seria uma paciente para a gente realmente pensar em fazer cirurgia, porque ela é uma paciente que ela não está respondendo à droga antiretrovirana, né? E a gente tem que pensar num tratamento definitivo. Eu, particularmente, teria medo de fazer radiodo para essa paciente. Eu sou um pouco medrosa com radiodo e paciente com DOT, sabe? Acho que é jogar gasolina no fogo. Então, aqui eu acho que eu optaria. Ela tem um bócio, como é que é o tamanho da tireoide dela? Então, ela tem um bócio, eu não tenho os dados da ultrassonografia dela, mas não é assim algo tão significativo. Eu vou falar para vocês depois sobre a avaliação dela com o cirurgião de cabeça e pescoço. Carol, quer falar alguma coisa? Eu acho assim, pelo que você está falando, ela tem um histórico aí psiquiátrico, né, psicológico importante. Acho que tem que ver bem essa questão da adesão, né, porque é isso que você falou, aumentou de 60 para 70, até passou da dose máxima que poderia, e daí acabou reduzindo, porque o TSH não saiu da supressão, mas a gente viu que teve uma resposta importante aí do T4, né? E me preocupa também, qualquer que seja o tratamento que a gente vai fazer definitivo, tanto cirurgia, se tiver a possibilidade, mas aqui a gente tem bastante experiência com iodoterapia, porque a gente acaba não tendo a opção de ter cirurgia, porque às vezes não tem vaga, tudo. Então a gente dá, sim, eu não tenho tanto medo, eu faria um preparo com corticoide para ela conseguir fazer a iodoterapia sem prejudicar tanto a parte ocular, mas eu fico com medo quando ela entrar em hipotiroidismo, se ela resolver, se for uma questão de adesão, ela não vai tomar levotiroxina, esse TSH vai subir e vai piorar o olho, né? Então, tanto se fizer uma cirurgia quanto que for o iodo, eu acho que a grande questão do iodo radioativo é que se você não faz o acompanhamento de perto, né, pós-iodo, esse TSH sobe e pode piorar a questão ocular dela. E na cirurgia, se ela não tomar a medicação, também vai ser a mesma coisa. Então, acho que até essa parte psicológica tinha que ser mais bem trabalhada, porque se realmente ela tem uma questão de ansiedade, depressão, ela está sem tratamento, né? Porque, na verdade, o propranolol só está tirando a sensação de taquicardia, mas o tratamento central mesmo não está sendo feito. Eu acho que precisaria passar, nesse caso, até por uma avaliação psiquiátrica mesmo, para ver se não tem indicação. Porque, às vezes, tratando essa ansiedade, essa depressão, até melhora a adesão, e aí você pode pensar no tratamento definitivo para tratar o hipotireoidismo. Mas é difícil, né, a gente confiar que ela vai tomar depois a levotiroxina, né? Então, acho que nosso tempo está próximo aqui. Ela não me passou a impressão de não ter uma adesão, de ter uma resistência ao tratamento da tireoide. Mas, quando eu questionei só o propanolol que você toma, eu acho que... Mas muitas pessoas têm essas questões com medicações psiquiátricas e tal, então, que vai ficar dependente. Eu acho que, com relação aos tratamentos para a ansiedade e essas questões psicológicas dela, talvez tenha uma resistência. Eu acho que eu vou adiantar. Ela fez essa consulta com o cirurgião de cabeça e pescoço, e o cirurgião de cabeça e pescoço, porque existe um preparo, né? Assim, precisa estar otimizado esse controle da tireoide para ir lá para a cirurgia, não é isso, meninas? Sim. Mas ela até que está bem, né? Níveis tão altos, e que idade que ela tem? 48. Ela tem 48. Aí ela não tem nenhuma comorbidade grave, o T3, T4 dela já está praticamente ok, assim, mesmo antes dela ter aumentado, aquele pouco que estava aumentado, não seria uma contraindicação, não. Ela estaria ok para operar. Quando ela conversou com o cirurgião de cabeça e pescoço, esse colega com quem ela conversou falou para ela que o caso dela era complexo, que ela teria que internar alguns dias antes da cirurgia para fazer esse controle aí. Precisa tirar o metimazol alguns dias antes da cirurgia? Eu acho que tem alguns...
Eu acho que tem alguns cirurgiões que gostam, porque ele melhora a parte de sangramento e deixa a tireoide um pouquinho mais durinha, fazer o iodo antes da cirurgia. Então, às vezes, eles gostam, como é uma paciente que não dá para deixar com iodo e não internada, porque depois tem o fenômeno de escape. Então, no começo, o iodo vai bloquear a liberação do hormônio tireoidiano, mas depois libera. E aí você tem o efeito rebote. Então, para evitar esse escape, quando a paciente tem um hipertireoidismo já assim, que difícil o controle, a gente só faz o iodo internado mesmo, o iodo frio, né? O iodo para preparar essa tireoide. Então, provavelmente o cirurgião que se referia a isso, né? Que ele quis internar para fazer esse preparo com o iodo. Eu não tenho certeza. E aí ele falou também que no pós-operatório seria em UTI. E como ela tem essas questões do filho, dessas 3 pessoas idosas de quem ela cuida, ela ficou com muito receio da cirurgia e optou por não fazer a cirurgia. Então, só restou realmente o iodo. E aí, se pensando em iodo, com certeza concordo com Carol, a gente tem que fazer esse preparo. Mas já pensando numa possibilidade, caso esse olho venha a piorar, não é um paciente fácil, né, de tratamento. Caso venha a piorar, vocês pensariam já num plano B, caso venha a ter realmente uma piora do olho, mesmo fazendo a profilaxia com corticoide? Vocês pensariam depois em alguma outra coisa? Por exemplo, o teprotumumab ou mesmo pulsoterapia, caso essa paciente venha a reativar o quadro ocular? Uhum. Eu acho que sim, né? Porque tudo é possível. Daí nos próximos meses aí durante a fase aí aguda aí da tireoidite actínica, daí vai ver a evolução, né? Se tiver uma piora, vai ter que evoluir com o tratamento. Sim. E eu acho que ela nunca fez, né? Nunca recebeu Iodo, não. corticoide venoso. Não, só oral. Tá. Ela nunca fez pulso, então daí já fica com essa carta na manga, né? Sim. Uhum. Eu acho que sim, também. Se tivesse, se fosse mais fácil conseguir o TEPRO, né? Não demorasse um ano, né? Até como uma paciente falou aqui, eu acho que até teria como ela tem uma proptose importante, né? Já até daria para pensar direto no TEPRO. Mas vendo a dificuldade que a gente tem de acesso, teria que ir para pulso mesmo. Se houver uma piora, né? Exato. Mas já fazer pelo menos o corticoide oral, né? Para fazer o preparo já deixa. Se piorar, e a gente pensar na pulso e quem sabe até o TEPRO. É mais ou menos por isso. Eu acho que no iodo, quando faz o iodo, acho que o mais importante é esse acompanhamento bem de perto. Então, o que a gente faz assim, depois de um mês já dosa, depois de 2 meses, 3 meses, daí depois a gente faz 6, 9, 12, para ver como que fica essa questão. Porque a gente até fez um trabalho aqui no nosso serviço que 90% dos pacientes, porque a gente faz dose fixa e uma dose boa, a gente faz 20 miliquiris, que já que é para fazer hipo, né? Então a gente não faz a dose calculada, a gente faz 20 miliquiris. E 90% dos nossos pacientes, nos primeiros 90 dias, evoluem para hipo. Então, a gente faz esse controle, assim, bem de perto, para a gente até avisa os residentes, o TSH é lerdo, então nós vamos esperar o TSH subir. Caiu o T3 e T4, você começa a repor a levotiroxina, não olha para o TSH. Perfeito. Acho que é isso. Aí. Bem bom o caso, né? Né? Acho que é bem interessante, tem né? Tireoides rebeldes, tem pacientes rebeldes, tem olhos rebeldes. Mas tem tireoides rebeldes também. Não, com certeza. Em todos os setores aqui. E eu acho que assim, o próximo, né? Que o nosso próximo episódio vai ser dia 27 de agosto, e daí vai ser um caso ainda mais rebelde, que é quando tem arbitopatia no Hashimoto. Então, a gente vai trazer os casos aqui para discutir, acho que vai ser interessante para o pessoal, quem quiser divulgar aí para os amigos para entrarem, ou se alguém tiver caso quiser mandar para a gente também, dá para mandar ou para o nosso e-mail ou no Instagram do Dot Talks. Mas queria agradecer, né, a presença da Mariluz e da Gisá. É sempre muito legal discutir com vocês os casos, né? São pessoas que entendem muito do assunto. E todos que participaram também, que mandaram as perguntas, que fizeram os comentários.
Então, pode mandar seus casos aí para o próximo Dot Talk, se quiser que a gente discuta algum caso. Seguir o nosso Instagram, que é o @dot talks, e toda vez a gente está colocando alguma coisa, ou das entrevistas do ITC, alguma notícia nova sobre doença ocular da tireoide. E aí a gente se vê no dia 27 de agosto, no próximo episódio. Boa noite, gente. Obrigada, meninas. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada, meninas. Tchau. Obrigada por tudo aí. Tchau, tchau.